Boa noite, irmãos. Graça e paz, vocês estão bem? Amém. Se você está bem, se você tem braços, se você tem voz, se você tem fôlego de vida, levante para adorar ao Senhor, amém? Porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós em todo tempo. Você pode levantar suas mãos. Quem tem fôlego de vida, adore ao Senhor, amém? Porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida, tem nos dado motivos para adorar ao Senhor. Você tem motivos para adorar ao Senhor? Você tem motivos para agradecer ao Senhor porque Ele é bom? Queridos, há uma graça ativada em nossas vidas. E só eu e você pode desativar essa graça, amém? Então ative essa graça todos os dias, querido. Agradecendo ao Senhor porque Ele é bom e tem cuidado de nós. E quando nós nos rendemos a Ele, Ele tem cuidado de nós, amém? Você pode erguer as suas mãos e adorá-lo, querido, e dizer que Ele é bom. Não espere a minha boca, porque você também tem boca. Você tem voz para adorar o Senhor. Aleluia, Pai, o Senhor é bom em todo tempo, Pai. E eu te agradeço, Senhor, por esse dia. Te agradeço, Pai, pela sua bondade. Te agradeço, Pai, pelo seu favor em nossas vidas. Pai, como o Senhor é bom. E eu amo a sua palavra, eu amo a sua unção, Pai. E se nós estamos aqui, Pai, é porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós só temos motivos para te agradecer. E dizer só há um Deus, só há um Senhor, Pai. E nós te agradecemos porque em Ti nós temos vida, Pai. Nós temos saúde, nós temos paz, nós temos alegria, Pai. Nós temos a vida de Deus fluindo dentro de nós, fluindo em nós, Pai, e através de nós, Pai. Contemplamos a Tua graça, contemplamos o Teu favor, Pai, e nós te agradecemos, nós te exaltamos, Pai. Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é o nosso Deus. E por isso, Pai, nós te adoramos. Por isso, Pai, nós dançamos na Tua presença. Nós adoramos, Pai. Porque enquanto o mundo, Pai, ele adora as coisas naturais, nós adoramos o nosso Deus. E nós rendemos a Ti, Pai, honra e glória para sempre. Amém. Você pode louvar ao Senhor, querido, mas com alegria, dando o seu melhor e reconhecendo quem Ele é para nós, amém? Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o
querido, aleluia. Você pode dizer a Ele o quanto você o ama. É bom dizer ao cônjuge, a gente precisa ouvir que a gente é amado. É gostoso, né, querido? Mas nós precisamos declarar o nosso amor para o Senhor, amém? Sabe, queridos, nesse momento, se eu pudesse, eu só me ajoelhava e dizia que o Senhor é bom. Porque só quem é grato reconhece quem Deus é e o que Ele faz. Então quem é grato se derrama e reconhece a honra a Ele. E diz: Pai, eu te amo. Não só porque o que Ele pode nos dar, querido, mas pelo que Ele é. Sabe, querido, nós somos a maioria pai e mãe. E a gente não daria um filho, não daria nem um irmão por amor a ninguém. Porque amor é isso, querido. Você se doa. E Deus, Ele doou o seu melhor, o seu filho, o seu melhor, querido. Para que hoje eu e você vivesse o melhor. Para que hoje eu e você não aceitássemos ser coitadinhos e pisoteados pelo diabo. Mas quando nós somos filhos, entendemos que quando somos filhos, temos direitos, queridos, de viver uma vida de prosperidade. Quando eu digo uma vida de prosperidade, querido, eu não estou falando para você andar com uma BMW. Sim, Deus pode te dar. Mas para você ter uma vida de paz, independente da situação. Para você ter uma vida de alegria, independente da situação. Sabendo e recebendo o que Jesus fez por nós. Então eu amo, eu reconheço a graça, a presença dEle. Eu reconheço, querido, que se nós estamos aqui, é por Ele. Se não fosse Ele, queridos, já não estaríamos mais aqui. Mas é Ele, querido. É Ele por Ele. E para Ele são todas as coisas. Não tenha vergonha, querido, de se render. Não tenha vergonha de chorar na presença do Senhor. Não tenha vergonha de pular. Ah, o que meu amigo vai falar? Estou nem aí pro meu amigo, querido. Eu se importo com aquilo que o Senhor faz comigo. Eu não choro por tristeza, mas eu choro por alegria. De saber que eu tenho um pai. E não é como um pai natural, querido. E eu me lanço, porque eu sei que quando eu me lanço, Ele me carrega no colo, querido. Ele tem nos carregado no colo. Ele tem carregado na palma de suas mãos. E nós só te agradecemos, papai. Revelada em Cristo, Filho
eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu anseio é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. Te amo, Deus poderoso, teu amor me satisfaz. te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável, teu amor me satisfaz. Aleluia, aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Maravilhoso tu és. Ei, você que está em casa, você que está aqui, vamos declarar que Ele é o nosso Deus, que Ele é incomparável, que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem nos livrado de todo mal, que Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Vamos declarar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos declarar com fé que confiamos no nosso Deus. Oh, que Ele é tudo para nós. Que queremos sim nos render mais e mais a Ele. Que queremos sim desfrutar da presença manifesta. Ah, não existe melhor lugar. Ei, você que está assistindo, você pode até estar na cozinha. Não importa o espaço, mas é o melhor lugar, o lugar onde você se rende ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. E queremos ter mesmo um coração rendido ao Senhor. Nesse momento nós queremos calar a nossa alma, dar ordem a ela e simplesmente nos render ao Senhor. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele tem um lugar
lugar para nós, um lugar de provisão, de proteção, de cura. Ei, Ele tem um banquete. Esse banquete diante dos nossos inimigos. Eu não sei o que se levantou no dia de hoje contra a sua vida, mas eu vou dizer que isso não é nada perto do que o Senhor tem preparado para nós. Ei, olha para a sua sala de troféu. Olha as coisas que você já conquistou no Senhor, as experiências. Se lembre agora, traga à memória aquilo que te traz esperança, traga à memória aquilo que você conquistou pela fé. E fale com você mesmo, vale a pena. E tem mais, tem muito mais. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E nós não estamos aqui fazendo outra coisa a não ser buscar o Senhor, nos render a Ele, dizer com os nossos lábios que Ele é o nosso Senhor, que Ele fez tudo que era necessário para nos alcançar. Em nenhum momento Ele desistiu de nós. E como cristãos que somos, não vamos desistir das pessoas. Oh, há um clamor lá fora. Um clamor por cura, um clamor por vida, um clamor por alegria. E nós precisamos brilhar como igreja mais do que nunca. E quando Moisés, ele estava na presença do Senhor, ele brilhava, ele resplandecia. E é assim comigo e com você, na presença do Senhor. Nós vamos resplandecer. Ei, pare de ficar dando desculpas que você não sabe falar, que você é isso, que você é aquilo. Ei, você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança dEle. A sabedoria dEle habita em você. O Espírito Santo é o teu auxiliador. Então não desmereça essa presença grandiosa dentro de você. Hey, permita que ela flua. Aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Ei, vidas importam para o Senhor. E se elas importam para o Senhor, que é o nosso Pai, elas se importam, nós também nos importamos com elas, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, maravilhoso Tu és, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia, amados, Deus é bom. Ele se importa conosco. Ele tem cuidado de nós nos pequenos detalhes. São pequenos detalhes, mas Ele tem cuidado de nós. Ele tem feito aquilo que nós precisamos. Preste atenção, dá uma olhada. Pense nesses momentos, né, anteriores, o cuidado que Deus teve, provisão, proteção, cura, livramentos. Amém? Podeis assentar, vamos hoje aprender um pouco mais da palavra, sermos transformados pela palavra, né? Ela é viva e eficaz. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas conosco. Amém? Eu recentemente estava assistindo um filme e esse filme ele falava sobre a questão do racismo nos Estados Unidos e aquela questão, né, de policiais brancos que acabavam ali tirando a vida de negros, e era sobre um bairro específico nos Estados Unidos, né, um bairro populoso e, em sua maioria, de afrodescendentes, né, de negros. E aí todo o filme ele fala sobre isso. E o filme ele tem como título O ódio que você semeia.
E aí passa aquela briga toda no filme, né, por justiça, para que um jovem que havia sido assassinado por um policial, que achou que ele estava armado quando ele tirou uma escova de cabelo, né, da mão, e todo mundo achando que era injustiça e tudo mais, e toda aquela briga, mas eles não perceberam que tudo aquilo era ódio em cima de ódio. E aí vem aquela a questão que veio, né? Vidas importam. Não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa a origem, não importa nada disso. Sabe, vidas importam para o Senhor. Sempre importaram, desde a sua criação, por isso que Ele nos fez a imagem e semelhança. Ele podia ter nos feito de outra forma, mas como Ele se importava conosco, como Ele queria nos ter perto, Ele só podia fazer algo que fosse imagem e semelhança dEle. E foi assim conosco. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre essas vidas sendo importantes para o Senhor e que devem ser importantes para nós também. Amém? Vamos lá em Gênesis, amados, no capítulo 18. Vocês sabem que eu gosto de ler um pouco a Bíblia e eu acho que isso é sempre segurança para nós, né? Para aquilo que a palavra nos traz, para a vida que ela gera em nós. Amém? Gênesis capítulo 18, versículo 20. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? No versículo 25, longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Versículo 29, disse ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não farei, se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Olha que interessante esse texto. Havia uma condenação sobre Sodoma e Gomorra, sobre aquilo que eles estavam praticando. Eles estavam deixando Deus de fora. Quando eles praticavam, né, o pecado, quando eles deixavam de obedecer a palavra, automaticamente eles estavam plantando aquilo, e claro que colheriam destruição e morte. É o salário do pecado, destruição e morte. Mas eles estavam ali, e Abraão foi um bom intercessor. Ele começou a falar: 50,
45, e o Senhor concordando. É interessante que ele para no 10. Sabe que talvez Abraão tivesse entendido o coração do Senhor, que é um coração que não desiste das pessoas, um coração que quer alcançar todas as pessoas desde o princípio. Então ele foi falando, e é claro que aquilo estava no coração do Senhor, porque ele tem prazer no servo que obedece, naquele que anda segundo a palavra. Mas de forma alguma a palavra diz que ele não ama aquele que não cumpre, muito pelo contrário. Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo, com ímpios e com pessoas tementes. Quando eu e você, porque nós nem sempre fomos filhos de Deus. Nós tivemos um momento em que nos tornamos filhos de Deus. Mas quando eu e você não éramos filhos de Deus, que éramos ímpios, éramos chamados inimigos de Deus, quando Ele nos alcançou desta forma. E Ele não desistiu de nós. Em nenhum momento. Sabe aquele momento que às vezes a gente faz uma birrinha como criança? Ai, também não quero mais. Não vou fazer. Ele nos ama. Ele nos ama. E tenta nos alcançar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Olha que coisa linda, o Senhor demonstrando no Velho Testamento, na Antiga Aliança, uma aliança inferior à nossa, o amor, a compaixão, a misericórdia, o desejo de alcançar mais pessoas. Sabe que estamos vivendo num momento de trevas no mundo, não para nós, mas sabe que Ele quer alcançar essas pessoas que estão fazendo tudo errado, que estão descumprindo a palavra, que estão, como a gente diz, com a cabeça virada. Mas para chegar nessas pessoas, Ele precisa do corpo dele, aqui na terra, da igreja. Ele precisa de mim, de você. Ele precisa, primeiro, que a gente entenda sobre misericórdia. Ele precisa, primeiro, que a gente entenda o caráter dele no que diz respeito a isso. De forma alguma, o Senhor nos deixou da forma em que estamos. Ele abomina o pecado. E por isso Ele nos deu uma solução para isso. Ele não pode se associar ao pecado, não está no caráter dele. Mas Ele tem condições e Ele já fez tudo o que é necessário para que isso seja solucionado. E eu e você não podemos rejeitar pecadores, porque o Senhor os amou de tal maneira que deu seu Filho por eles também. Nós não podemos condenar alguém que o Senhor mesmo não condenou. Nós não podemos empurrar sujeira debaixo do tapete. Nós não podemos alisar o pecado, mas nós podemos trazer o pecador para perto. Nós podemos trazer o pecador para perto e fazer ele ver a luz, de forma que as trevas vão se dissipando da vida dele. E sabe que isso exige da gente obediência e sacrifício. Por que sacrifício? Às vezes a gente vai ter que matar a carne. Porque se a gente deixar, ela é muito capaz de julgar a pessoa e de rejeitar pessoas. Mas não é a natureza do nosso Deus, não é a natureza do nosso Pai e não pode ser a nossa. Nós temos que ter um coração voltado para as pessoas. Nós não podemos desistir delas se o Senhor não desiste. Amém? Vamos lá agora para o Novo Testamento. Lucas 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ver de novo essa experiência da misericórdia. Capítulo 9 de Lucas, versículo 54.
Então, Jesus e os discípulos estavam ali prontos para ir para Jerusalém e eles estavam procurando um lugar para ficar. E aí, ninguém queria hospedar. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Amados, eles só não estavam recebendo eles. E eles vão lá e falam que se queria que descesse fogo do céu. Jesus, versículo 55, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Você prestou atenção? O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. E às vezes eu e você já colocamos no inferno pessoas. Às vezes nós somos muito cruéis e não demonstramos o amor de Deus e não demonstramos o caráter do Senhor. Nós não podemos condenar pessoas. Muito pelo contrário, nós devemos até o último minuto, como Abraão estava fazendo. Não, e se tiver um só? Não vai ter destruição. Não podemos agir, porque às vezes agimos sim, como esses discípulos. Vamos queimar tudo e começar do zero. Não. O Filho do Homem não veio para destruir. Veio para salvar. E eu e você temos essa mensagem, que ele não veio para destruir. Sabe que eu sou rodeada de pessoas que não são cristãs. E é um desafio muito grande, porque eu digo que eu sofro bullying por ser cristã. Porque eles tiveram contatos com cristãos que, na verdade, não demonstravam o caráter do Senhor. Cristãos que apontavam o dedo. Você vai para o inferno. E, recentemente, eu estava conversando com um professor, filho de cristão, os pais cristãos, e ele disse assim para mim que tinha ido num terreiro. Eu falei assim, mas não condenei não, viu, gente? Não apontei o dedo. Mas como? Não, eu perguntei, mas me conta essa história aí. Como? Né? Por quê que você está indo lá? O que te atrai? Eu queria entender. Daí ele falou assim, porque tem umas coisas transcendental. Daí eu falei assim, cara, você já foi numa igreja pentecostal? Não. Eu ouvi falar, algumas pessoas contavam que tinham visão, que viam anjos, tinha pessoas que oravam em outras línguas, mas isso nunca aconteceu comigo. Eu falei, meu Deus. Olha o que a falta de conhecimento faz, mata, destrói. Ele estava procurando uma experiência que na igreja seria genuína. E ele estava trocando essa experiência genuína por uma farsa. Porque ele não teve conhecimento sobre as coisas do Espírito Santo. E eu falei assim, você precisa ir, é diferente. Não, porque, olha, eu vou dizer para você, a experiência com o Espírito Santo é maravilhosa. Aí ele até comentou algumas coisas que ele teve medo. Eu falei, a experiência com o Espírito Santo não dá medo, não. E é isso, sabe? E hoje eu estava orando, e eu falei assim, Senhor, me dá o coração desse rapaz. Não é possível, a semente foi plantada. Ele era criança, ele foi criado dentro da igreja. O que aconteceu? Por que ele está nesse espírito de engano? Dá o meu coração dele. Comecei a orar e eu não vou rejeitar e lançar ele no inferno, não, amados. Jesus morreu por ele.
Ele precisa ser alcançado, a alma dele precisa ser alcançada, precisa ser salva e não destruída. Não é a atitude ou a escolha que ele está fazendo hoje que vai definir o futuro dele. Mas é a minha intercessão e a sua, é a minha vida brilhando e a sua que vai fazer a diferença. Aleluia! Sabe, nós precisamos reconhecer primeiro esse amor por nós. Sabe que existem pessoas que estão frias na igreja porque não se perdoaram? Porque a falta de perdão, ela impede a circulação do sangue. Ela tira a vida. Inclusive, se você não está se perdoando, você precisa. Se você errou, a palavra fala que a gente se arrepende, confessa e deixa. E agora, vamos para frente. Sem embaraço. Sem nada mais nos prendendo, sem nenhuma condenação. A palavra diz, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. E onde você está? Em Cristo. Errou? Confesse, peça perdão e continue. Não deixe que o diabo fique prendendo sua mente, dizendo que não, que você tem que retroceder, que você não pode continuar, que não é mais para você, que acabou o seu tempo, que o seu chamado já era. Isso é mentira do diabo. A única pessoa capaz de barrar o chamado do Senhor na sua própria vida somos nós. Se dermos aí os ouvidos para o diabo, ele consegue nos convencer. Mas se atentarmos pela palavra e para o caráter do Senhor, nada vai nos parar. Aleluia. Vamos agora para Gênesis, no capítulo 9. Gênesis 9, versículo 20. Está escrito. Eu vou esperar um pouquinho, estou escutando alguns barulhinhos. Vamos lá, Gênesis 9, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de uma tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andaram de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã, seu servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo, engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu mais de 350 anos. Gente, olha isso aqui. Noé já tinha passado, já tinha construído a arca, já tinha, provavelmente também sofreu bullying, ele, porque deviam falar, você é louco, como disseram. O tempo todo deviam estar apontando a ele que a promessa não ia se cumprir. Mas ele não se importou, ele fez exatamente o que era para ser feito. Um homem de Deus, obediente, a salvação alcançou, a família foi preservada, foi abençoada. E aí, ele era já lavrador. Então, ele voltou a fazer o que ele sempre fazia. E aí, ele comeu do fruto, do trabalho dele, um pouco além. Então, ele se embriagou. Mas um filho expôs a vergonha do pai, o erro. E saiu ainda fofocando. Os outros cobriram a nudez e nem sequer quiseram ver.
Não esconderam só a nudez do pai, não quiseram olhar. E o que a palavra traz para mim e para você? Não vai procurar a nudez do seu irmão, a falha dele na tenda, não. Não sai por aí falando da nudez do seu irmão. Mas a palavra nos diz que quem foi abençoado foi quem cobriu a nudez. Mais uma vez, entendam a palavra, não está dizendo para a gente passar a mão no pecado, não. O pecado ele precisa ser tratado, corrigido, às vezes é necessário uma disciplina, mas eu estou falando de coisas, de sair falando, de sair disseminando um erro. E você às vezes nem sabe o contexto, nem sabe o que aconteceu. Não conhece o coração da pessoa e está julgando um ato. Mas a Bíblia fala que se a gente não quiser ter a maldição de sair por aí falando, expondo a nudez do outro, o erro do outro, é melhor a gente encobrir. Primeiro, não fica procurando, não. Mas se a gente vê, a gente traz para perto. A gente não expõe, porque isso afasta as pessoas da gente. Apontar o dedo, expor. A gente perde o coração das pessoas quando a gente vive um momento de ganhar o coração das pessoas. A gente destrói a alma delas com condenação, quando o Senhor nos chama para trazer salvação para a alma. Sabe, é muito importante, grandes homens de Deus, eles erraram, caíram, mas nunca mais se levantaram, porque foram tão expostos, tão ridicularizados, quando a família cristã deveria ter amado, ter trazido para perto, ter tratado. Mas eu e você, nós somos pessoas que conhecem a palavra, somos filhos de Deus, que conhecem o caráter de Deus, e por isso nós não vamos cair nesse erro. Nós vamos fazer aquilo que o caráter do nosso Pai mostra. Andar em compaixão, trazer para perto, não apontar, não expor. Cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Eu brinco com a minha mãe, que eu não sou de dar respostas grosseiras, eu nunca tenho uma resposta na ponta da língua, né? Eu fico assim, às vezes eu ouço algumas coisas e fico lá. Aí eu até brinco com a minha mãe, ei, mãe, agora eu fiquei pensando depois que eu poderia ter respondido, né? Mas sabe que isso é o papel de um cristão, tardio para falar, tardio para irar, né? Então isso já é algo do caráter. E recentemente eu tive uma situação muito ruim, que me deu muita angústia. Eu cheguei do trabalho e tinha uma vizinha que eu desconhecia, uma vizinha do fundo, nem tinha contato. E ela veio na minha casa, mas ela foi enviada de Satanás, porque ela falou tanta coisa, reclamando do barulho da caixa d'água, da minha caixa d'água, ao encher e o horário que ela enchia. Que às 9 horas da noite, desde o dia 9 de janeiro, a minha caixa d'água enche e fazia barulho. Amados, mas ela falou tantas outras coisas que nem vale a pena. E depois que essa mulher foi embora, eu falei assim, poxa vida, podia ter respondido isso, podia ter respondido aquilo, né? E sabe o que me veio no meu coração para não respondê-la? E até minha irmã falou assim, não, dá até processo isso, né? Advogada adora um processo. Daí eu falei assim, não. Ainda falei para minha irmã, sabe por quê que eu não respondi também? E não quero fazer nada, na verdade, até troquei a boia da caixa d'água para ver se era menos barulhenta mesmo. Um dia, essa mulher poderia estar aqui. E se ela me visse, a pessoa que respondeu mal, a pessoa que foi grosseira com ela poderia deixar de receber a palavra. E eu não quero ser alguém que vai impedir de salvação chegar. Eu não quero que as minhas atitudes sejam um escudo para a salvação de alguém. Eu não quero isso, como você também não deve querer. Por isso a gente deve ser muito cuidadoso, sim, com as palavras, com aquilo que a gente trata, na forma que a gente vive, em família.
Não é porque em família que a gente é para tratar de qualquer jeito. A gente viu aqui que o filho de Noé tratou de qualquer jeito, teve consequência. O que foi lá cuidadoso, teve a bênção. Nós não somos caçadores de bênção. Nós somos, sim, filhos obedientes. E, naturalmente, a bênção vai nos alcançar. A gente não está invertendo os valores. Amém? Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações, ou fervorosos, nas vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Vocês ouviram bem? O amor cobre a multidão de pecados. Não é o dedo apontado, não são as palavras duras, não é aquele chacoalhão, acorda, você precisa ser salvo, senão você vai para o inferno. Não é isso. Mas é o amor que vai cobrir a multidão de pecados. Nós precisamos andar nesse amor intenso, amor que abre mão da sua razão, para que a vida seja alcançada. Sabe, a gente não precisa ter razão, não. A gente precisa ter amor intenso. A Bíblia não fala assim que a razão vai cobrir a multidão de pecados. A Bíblia não fala que a sua religião vai cobrir uma multidão de pecados. A Bíblia não fala que seu jeitinho de andar e falar e a sua roupinha ajeitada vai cobrir. Mas a Bíblia fala que um imenso, intenso amor vai cobrir. A gente precisa. Prestem atenção nas palavras que vocês têm ouvido recentemente. O Senhor está nos levando para um caminho. E Ele nos ama tanto, mas Ele tem mais pessoas que Ele quer que se sintam amadas. Ele quer que mais pessoas desfrutem da vida que a gente tem desfrutado. E por isso a gente precisa andar nesse amor intenso. Vamos lá para o capítulo 10 de Provérbios. Provérbios 10, versículo 12. Está escrito: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio, a raiva, só vai gerar mais bagunça, mais briga, mais discussão. Esposas, não fiquem discutindo, amem. Se a meia estiver jogada lá, pega ou ignora. Mas não vai ficar discutindo. O amor vai encobrir isso. E aí, naquele momento, calmo, de paz, fala assim: amor, essa meia na sala não fica legal. Me incomoda, às vezes eu fico até brava. Mas você fala assim, desse jeito, calma, tranquila, com amor, exalando dos seus lábios. Né? Porque se você discutir por causa da meia, vai gerar outra discussão e vai, e não vai solucionar. Mas aí quando, o marido jogar a meia, vai lembrar, aquelas palavras doces. Quero tê-las novamente, então melhor eu pôr a meia no cesto. Vai surtir melhor efeito. Aleluia. Esse capítulo de João 3,16, essa é o resumo de todas as coisas, O Senhor é muito bom. Não tem como a gente não se emocionar, da gente não se alegrar e da gente não ser grato por esse versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Não fala assim que ele deu seu filho unigênito para aquele que é bonitinho, não fala para aquele que está indo na igreja, não fala, não. E também não deixa de fora ninguém. Não fica, não é excludente, não fica fazendo acepção de pessoas, é para todo mundo. Só que tem gente que não sabe que é para ele. Aleluia, a gente precisa semear amor, a gente precisa alcançar pessoas. E às vezes não vai ser só, né, falando da igreja, às vezes não, sempre. É a gente brilhando, aquilo que a palavra diz, para a gente brilhar. Você pode ser a única pessoa no seu trabalho que é cristã. Mas sabe que Sodoma e Gomorra, se tivesse um só, não ia ser destruída? Se estão dizendo que a empresa vai fechar, que vai falir, ou coisas assim, se lembre que você está lá. E que por isso não vai ser destruído. Seja um intercessor do seu local de trabalho. Seja um intercessor do seu chefe. Seja um intercessor da sua família. Brilhe. Deixa a luz. Não precisa ficar discutindo coisa de religião, que discussão não dá certo. Religião, política, não. Aí eles vão pegar até ranço. Não dá certo, não. Mas fala do amor. Demonstre. Haja. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe que a gente não deve se enganar? É o que a Bíblia está falando, quer dizer que tem gente que se engana, que esquece do plantio. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Por isso que precisamos semear amor. Sabe, às vezes você está reclamando de algumas coisas, ninguém me ama, ninguém me quer, mas você plantou isso. Às vezes queremos colher coisas que não plantamos. Ou plantamos o contrário e queremos colher os benefícios. Não. De Deus não se zomba. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então vamos plantar amor. Vamos plantar misericórdia, que são essas coisas que vamos alcançar também. Já a fé, ele semeou misericórdia, colheu. Seu irmão teve que servi-lo. Aquele que era para reinar, serviu. Mas eu tenho certeza que no coração dele não era esse o objetivo. Mas o objetivo era o amor, o intenso amor pela vida do pai. E como consequência, ele colheu. Ele colheu o resultado do amor também do pai por ele. E é assim comigo e com você. Vamos colher o intenso amor do Senhor pelas nossas vidas, plantando ele na vida das pessoas. Sabe, tem gente que acaba deixando escapar. Eu não creio que seja maldade, mas um descuido, quando a palavra diz para a gente vigiar a nossa língua. Tem pessoas, por exemplo, eu vou usar um exemplo qualquer, tá? Então, o pastor fala da blusa cor-de-rosa dos meninos, mas vamos imaginar que eu chego e falo assim, aquela camisa cor-de-rosa do fulano é esquisita. Aí a pessoa nunca nem prestou atenção que o outro estava de camisa cor-de-rosa. Mas porque eu falei, ela prestou atenção. E, de repente, quando ela vê a pessoa de camisa cor-de-rosa ministrando, ela não recebe a palavra. Porque eu falei
da camisa cor-de-rosa. Às vezes, nós estamos chateados com alguma coisa. A nossa carne, porque o nosso espírito só avança, nada pode deter. Mas, às vezes, a gente deixa a carne falar mais alto e nos chateamos com alguma coisa. E podemos falar isso para alguém. Mas aquela pessoa não está chateada com aquilo. Mas porque eu falei, de repente, pum, acende a luzinha. Isso não é andar em amor. Isso não é andar em compaixão. Isso não é intenso amor. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está saindo da nossa boca. E não queira ter razão. A camisa cor-de-rosa não faz ninguém mais santo ou menos santo. Mas, se você está semeando na carne coisas do seu sentimento, da sua carne, não do seu espírito, você vai colher morte. E, de repente, amados, olha só, para vocês terem uma ideia, eu falei da camisa cor-de-rosa, o outro prestou atenção, não recebeu a palavra. Comentou com o outro que não recebeu a palavra, porque onde já se viu ministrar de camisa cor-de-rosa. Dali a pouco está todo mundo chateado por causa da camisa cor-de-rosa, de um comentário que saiu da boca de um. Que não sejamos eu e você, esse portador de palavras que vão trazer depois destruição. Porque imagine alguém que vai deixar de receber a palavra e, inclusive, a salvação por causa de um comentário de uma camisa cor-de-rosa. Isso é sério demais. É muito sério. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Estou encerrando. E eu quero só ler algo do pastor Bill Johnson, que me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte, que nós podemos ser traídos de propósito. Então, alguém pode nos trair. Um amigo, um cônjuge, qualquer coisa. Mas, ele fala que se nós ficarmos com a palavra e não com aquilo que as pessoas fazem para nós, ninguém vai enxergar a traição nas nossas vidas. Olha que coisa tremenda. As pessoas não precisam enxergar a mágoa em nós, elas não precisam enxergar em nós as chateações, elas não precisam enxergar em nós decepções, insatisfações. Elas precisam enxergar em nós a palavra de Deus. Às vezes, nós damos muita importância, ele também, foi alguns trechos de uma ministração dele. Às vezes, nós nos importamos muito mais do que com o que as pessoas falam ao nosso respeito, o que elas acham, do que com o que a palavra e o Senhor falam ao nosso respeito. E sabe que, se as pessoas conhecessem verdadeiramente a Deus, tem coisas que elas não falariam. Então, nós devemos fazer com que as pessoas conheçam verdadeiramente a Deus, para que elas não nos firam também. Mas se nos ferirem, que seja a palavra saindo de nós, e não mágoa e ressentimento. Então, a gente não deve se entristecer por coisa que as pessoas falam de nós, mas nós devemos nos entristecer porque elas ainda não conhecem Deus verdadeiramente. E fazer com que o Senhor, com aquilo que o Senhor sempre fez, andar em misericórdia e salvar essa alma. Amém? Aleluia! Eu creio que o Senhor nos alcançou nessa noite. E antes da gente ir embora, eu quero falar sobre dízimos e ofertas. E eu quero usar Gálatas 6, novamente. Fala sobre a semente, né? Sobre aquilo que a gente planta. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. E nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Sabe que nós também podemos trazer isso para dízimos e ofertas. A gente não deve se cansar de ofertar. A gente não deve se cansar
de fazer aquilo que a palavra nos diz, que é entregar os nossos dízimos. Ah, mas agora eu tô com dificuldades financeiras. Agora, é leve, passageira e momentânea tribulação. Mas a gente deve permanecer firmes e não desfalecer e continuar fazendo bem. Porque se a gente ceder para a nossa carne, que é o que está escrito, nós vamos colher coisas da carne. Mas se a gente ainda assim, com todo esse sentimento, romper o sentimento e andar em fé, nós vamos colher aquilo que a gente está plantando. A nossa fé vai trazer à existência as coisas que não existem. Então, se há alguma dificuldade, nós vamos andar em fé, e a nossa fé vai trazer aquilo que é necessário. Nós não vamos nos desfalecer, vamos nos manter firmes, fazendo o bem, andando em amor, andando em fé, confessando a palavra, não deixando sair qualquer palavra da nossa boca. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos mantermos firmes e fiéis àquilo que ela diz, no que diz respeito aos dízimos, no que diz respeito às ofertas, no que diz respeito à nossa vida em todas as áreas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ajustes serem feitos. Obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz. E nós queremos, sim, entregar tudo aquilo, todo o nosso coração. Nós não queremos ter reserva, nós não queremos ceder a nossa carne, mas nós queremos, sim, nos manter firmes à sua palavra. Queremos, sim, agir conforme aquilo que o Senhor tem nos orientado. Queremos dar mais voz ao seu Espírito que habita em nós. Queremos, sim, considerar essa presença em nós. Aquilo que é maior, que está dentro de nós, e é muito maior daquilo que está fora, que às vezes tenta gritar nos nossos ouvidos. Mas reconhecemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso podemos, sim, não ter medo, andar em fé, nos lançando ainda para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, em nome de Jesus. Amém? Então, você pode entregar os seus dízimos, as suas ofertas, né? Você pode fazer a transferência bancária, você tem os dados bancários para que faça isso. E você também pode fazer a transferência, pode fazer o depósito, a gente também tem as maquininhas. Amém? Então, fiquem à vontade para isso. E fluam naquilo que o Senhor tem dito a cada um de nós, né? O Senhor tem falado coisas para nós. Cada um tem recebido uma porção do Senhor. Então, vamos andar naquilo que Ele dividiu conosco nessa noite, esse grande banquete. Amém? Amém. Aleluia. Então, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Vamos voltar aí gratos ao Senhor. Amém? Aleluia.